Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando. Eu sou Michelle Leal, professora de Química, e a aula de hoje é a parte 7 sobre eletroquímica. E o assunto abordado nessa aula será como calcular a diferença de potencial elétrico, ou a DDP, de uma pilha. A diferença de potencial elétrico, ou simplesmente o DDP, mede a intensidade da corrente elétrica de uma pilha, e essa intensidade depende dos valores de potenciais de redução e oxidação dos metais que constituem os eletrodos. Porque quanto maior for o potencial de oxidação de um metal, maior será a sua capacidade de doar elétrons. E quanto maior for o potencial de redução de um metal, maior será a sua tendência de receber elétrons. A intensidade da corrente elétrica de uma pilha, ou sua força eletromotriz, pode ser medida por um voltímetro. E a unidade de medida usada é o volts. Quanto maior for essa intensidade, maior será a força eletromotriz dessa pilha. Como a DDP de uma pilha está relacionada com a tendência de oxidação de uma espécie química e com a tendência de redução de outra espécie química, por convenção, foi adotado um eletrodo padrão de hidrogênio a uma temperatura de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, a uma pressão de 1 atm e uma solução de 1 mol por litro. Esse eletrodo padrão de hidrogênio tem o valor adotado igual a 0. O eletrodo padrão de hidrogênio é usado para medir o potencial de oxidação ou de redução de outras espécies químicas. Então, para realizar qualquer exercício, o valor do potencial de oxidação ou de redução de qualquer espécie química se encontra tabelado e você não precisa decorar esses valores. Você só precisa utilizar uma fórmula matemática para calcular o DDP de uma pilha. A fórmula matemática para calcular o DDP de qualquer pilha é a seguinte: ΔE padrão, que é igual E padrão de redução maior menos E padrão de redução menor. Exemplo: como calcular a DDP da pilha de Daniel? Para calcular a DDP da pilha de Daniel ou de qualquer outra pilha, a gente não precisa decorar os valores do potencial de redução dos metais envolvidos. No caso da pilha de Daniel, os metais envolvidos são o zinco e o cobre, porque esses valores já foram calculados e já foram tabelados. Então, o próprio exercício vai trazer essa informação para você. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber da fórmula e saber como aplicar essa fórmula. Então, qual é a fórmula para calcular a DDP? Então, a variação de potencial padrão, que é a DDP, que é igual o potencial de redução, potencial padrão de redução maior, menos o potencial padrão de redução menor. Então agora a gente vai ter que interpretar essa fórmula. Eu preciso saber qual é o metal que vai ter maior potencial de redução. Nesse caso vai ser o cobre. Por quê? O potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76 volts e do cobre vai ser mais 0,34 volts. Então, aqui vai ser, eu vou substituir essa variável por mais 0,34. Então, ΔE padrão vai ser igual a mais 0,34. Continuo aqui, coloco esse menos que é da fórmula e agora eu substituo pelo potencial padrão de redução do zinco. Então, o potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76. Então agora eu preciso ter muita atenção, porque esse menos com menos vai somar. Então vai ficar variação padrão de redução
que é igual a mais 0,34, esse menos com menos vira mais 0,76. Então, a DDP dessa pilha vai ser igual a mais 1,10 volts. Outro exemplo, como calcular a DDP da pilha de ferro e chumbo? Como a gente já viu, a gente não precisa decorar os valores do potencial de redução de cada metal envolvidos na pilha. Por quê? Porque esses valores eles já foram calculados e tabelados, então o próprio exercício vai trazer esses valores para você. O que você precisa saber é a fórmula e como aplicar essa fórmula. Então, a DDP da pilha, que é o ΔE padrão, é igual o potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Agora, a gente precisa substituir os valores nessa fórmula. Então, qual é o metal que tem maior potencial de redução? Bom, no caso o do ferro, o seu potencial de redução é menos 0,44 volts. E o potencial padrão de redução do chumbo é menos 0,13 volts. Então, o metal que tem maior potencial de redução vai ser o chumbo. Por quê? Menos 0,13 está mais próximo de zero do que menos 0,44. Então, a DDP dessa pilha, ΔE padrão, vai ser igual, agora eu vou substituir esse valor, menos 0,13. Menos, que já é da fórmula, agora substituo essa variável pelo o potencial padrão de redução do ferro, que vai ficar menos 0,44. Então, a DDP dessa pilha vai ser igual, aqui menos com menos vira mais, então menos 0,13 mais 0,44. Então agora eu pego o 0,44 e subtraio o 0,13. Então, ΔE padrão vai ser igual a mais 0,31 volts. Então, a DDP dessa pilha vai ser mais 0,31 volts. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu gostei embaixo do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga em todas as redes sociais, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. E até a próxima aula. Tchau!